Então, hoje a gente vai discutir algumas questões sobre conectivos lógicos e traduções. Aqui na primeira, a gente vai traduzir uma sentença em português para os símbolos da lógica, e na segunda, a gente vai expressar cada sentença com os símbolos da lógica para o português. Essa primeira questão é do professor Diego Caetano, no livro de Matemática Básica, e essa segunda é do Kenneth Rosen. Mas antes da gente responder, é bom a gente lembrar alguns conceitos importantes. O primeiro é de proposição, que de uma maneira geral, ela forma uma base para a lógica. É uma sentença declarativa que vai declarar um fato para a gente, e ela vai possuir um valor, que a gente chama de valor verdade. Então, ela vai ser ou verdadeira ou falsa. Aqui, por exemplo, a gente tem essas duas frases: Brasília é a capital do Brasil, que é uma proposição verdadeira, e Toronto é a capital do Canadá, que acaba sendo falso, já que a capital do Canadá é Ottawa. Então, essas são, sim, proposições. Já essas aqui, a gente tem uma pergunta, que horas são, e uma imposição, que é leia isto cuidadosamente. Então, como elas não estão declarando alguma coisa, elas acabam não sendo classificadas como proposição. Outro conceito importante também é a negação, que nada mais é do que negar um fato. Então, o valor verdade dela vai ser justamente o oposto daquela proposição inicial. Aqui, por exemplo, a gente tem como proposição P, hoje é sexta-feira. Existem muitas formas de negar, como, por exemplo, não é o caso de hoje ser sexta-feira, hoje não é sexta-feira, não é sexta-feira hoje. Então, a gente pode negar de várias formas e todas elas vão poder ser expressas dessa maneira, como não P. Os conectivos lógicos, eles basicamente criam novas proposições a partir de outras proposições, duas ou mais. Então, a gente começa com a conjunção, que é o e quando ambas as proposições vão ser verdadeiras, a conjunção delas também vai ser verdadeira. Caso contrário, vai ser falsa. Então, basicamente, a gente junta as duas proposições utilizando o i. Então, aqui como proposição P, a gente tem hoje é sexta-feira, e como proposição Q, hoje está chovendo. Então, a conjunção delas seria hoje é sexta-feira e está chovendo, e é representado dessa maneira, como se fosse um Vzinho ao contrário. Já a disjunção, ela é representada pelo ou, e basicamente vai ser falsa quando ambas as proposições são falsas. Caso contrário, ela vai ser verdadeira. Aqui na disjunção é basicamente o ou inclusivo, então a gente não utiliza o ou exclusivo, que é quando a gente só pode ter só uma das proposições, mas não ambas. Então, aqui a gente tem a proposição P também, como hoje é sexta-feira, e aqui hoje está chovendo. A disjunção delas seria hoje é sexta-feira ou está chovendo. E aí é representado dessa forma, como se fosse um Vzinho também entre as proposições. A condicional nada mais é do que uma hipótese e uma conclusão. Ela acaba sendo chamada dessa forma porque estabelece uma condição, então acaba implicando algo. Ela vai ser falsa quando P é verdadeira e Q é falsa. Caso contrário, ela vai ser verdadeira. Então, aqui a gente tem duas proposições, o P e o Q. E o P é o que a gente chama de hipótese e o Q seria o que a gente chama de conclusão. Então, a gente lê se P, então Q. Então, é uma condição para que uma coisa ocorra. Então, aqui, a condicional dessas duas proposições seria: se você tirar 10 no exame final, então terá conceito B. E é representado dessa forma aqui pela setinha. Além dessa maneira aqui, se, então, a gente também pode ter P é suficiente para Q, P implica Q, uma condição suficiente para Q é P. Então, existem várias maneiras de ler. E a bicondicional, que é o se e somente se. Aqui ela vai ser verdadeira sempre que P e Q têm o mesmo valor verdade. Caso contrário, ela vai ser falsa. Simbolicamente, é meio que uma combinação das duas situações, que é o que a gente chama de indo e voltando. Então, teria que ser verdade se P, então Q, e também se Q, então P. Então, aqui se a gente tem P e Q, você pode tomar o avião e você comprou uma passagem
Com bicondicional, você pode tomar o avião se e somente se, que também pode ser representado assim dessa forma, você comprou uma passagem. E aí, é representado por essas duas setinhas aqui dessa maneira. Dessa forma, a gente vai indo para as questões, e é só importante lembrar que a tradução acaba sendo muito importante porque o português é muito ambíguo. Então, traduzir as sentenças para a lógica acaba com essa ambiguidade. E aí, uma vez que elas estão traduzidas, a gente pode analisar os seus valores verdade, pode manipular elas e também raciocinar sobre elas. Então, dessa forma, indo resolver agora as questões, a gente tem essas três sentenças. Você está em Quixadá, você está em Quixeramobim e você está no Ceará. Aqui na primeira a gente vai traduzir aqui a A, né? Se você não está no Ceará, então você não está em Quixadá e você não está em Quixeramobim. Antes de mais nada, é bom a gente marcar as expressões que tem que vão significar os símbolos da lógica. Então, aqui na A, por exemplo, a gente tem o se, a gente também tem o não, né, que é a negação, a gente tem o então, a gente tem o não de novo, a gente tem o i, que é a conjunção, e a gente tem o não mais uma vez. Então, dessa forma, a gente tem aqui três negações, né? Então, a gente está negando basicamente as três sentenças. E a gente tem também uma implicação, que é o se e então, bem aqui. E tem também uma conjunção. Dessa forma, a resposta da A fica dessa maneira. Não erre, que é se você não está no Ceará. Então, quer dizer que você não está em Quixadá, não P. E, que é a nossa conjunção, você também não está em Quixeramobim, que é o não que. É bom a gente lembrar de colocar os parênteses para ter essa relação aqui, né? Porque o não R, ele está implicando em todas essas sentenças. E agora na B, a gente marca também as palavras, né, dos símbolos. Então, a gente tem novamente um se, temos um ou e o então. Então, a gente tem aqui uma disjunção, né? E tem uma implicação. E aí, dessa forma, fica dessa maneira. Se você está em Quixadá, que é o P, ou, tá aqui a nossa disjunção, em Quixeramobim, então quer dizer que você está no Ceará. Estar em Quixadá ou em Quixeramobim implica estar no Ceará. Então, a gente tem a nossa implicação bem aqui. Aqui na segunda questão, a gente faz o contrário, né? A gente pega essas expressões da lógica formal e vamos traduzir para o português. Sendo que a gente tem essas três proposições, né? Você está com gripe, você perde a prova final e você foi aprovado no curso. Aqui na A, a gente vai utilizar a P e a Q, né? Você está com gripe e você perde a prova final. E aqui a gente tem uma implicação. Então, basicamente, a gente vai usar o se e então lá da implicação que a gente viu. Então, a nossa A vai ficar: se você está com gripe, então você perde a prova final. É isso que implica estar com gripe aqui na A. Indo para B, a gente tem o Q e a gente tem o R. Aqui, a gente tem uma negação, né? A gente está negando o Q. Então, seria: você não perde a prova final. E a gente tem o bicondicional também. Então, é aquele lá, se, somente se, que a gente tem. Então, no caso, ficaria: você é aprovado no curso, se, somente se, você não perde a prova final. Tá? Então, como a gente viu, é indo e voltando. Então, mesmo que o R estando nessa parte aqui no finalzinho, o não que está implicando nele, né? Então, a gente pode ter a frase dessa forma: você é aprovado no curso, se e somente se você não perde a prova final. Aqui na C, a gente usa o Q e o R de novo, sendo que a gente tem uma implicação, né? O Q está implicando o não R, que é uma negação. Então, basicamente, a nossa C ficaria: se você perde a prova final, né, que é o Q, então você não é aprovado no curso, que é a negação do R, né? A gente está negando a proposição R.
E a última, a D, a gente usa o P, o Q e o R, e a gente tem duas disjunções. Então, basicamente, a gente vai ficar ou, né? Então, vai ficar você está com gripe, ou você perde a prova final, ou você é aprovado no curso. Basicamente, a gente tem as três proposições com duas disjunções, né? Então, ou uma, ou outra, porque a gente também tem três. E é isso, gente. Obrigada.